Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e hoje a gente vai fazer a introdução à disciplina de anatomia, começando sobre os conceitos básicos da disciplina. Então, o que é anatomia humana? Então, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre o que é anatomia e também estudar sobre o corpo humano, a posição anatômica, suas principais partes, suas funções e também sistemas. Então, bora lá. Anatomia, pessoal, significa, né, tem origem grega, que é anatome, que significa ana em partes e tomen, cortar. Então, tudo que tem tomia, né, tanto que na parte cirúrgica a gente é utilizado, né, a palavra tomia para cortes, incisões, né? Então, o tomia vem do tomen, que é o cortar, ou seja, cortar o corpo em partes, estudar as partes do corpo. Então, isso é anatomia, é estudar as partes do corpo, beleza? Então, anatomia é ciência que estuda macro e microscopicamente a forma e a constituição do corpo, que é o pré-requisito indispensável para o estudo da fisiologia dos órgãos. Professora, mas então qual que é a diferença entre anatomia e fisiologia? Bom, anatomia, como eu acabei de comentar com vocês, é cortar o corpo, dividir o corpo em partes. Então, é o estudo das partes do corpo. Já a fisiologia é o estudo do funcionamento dessas partes, certo? Então, a anatomia, ela estuda as partes e a fisiologia, o funcionamento dessas partes do corpo, né? Da fisiologia, do funcionamento dos órgãos. Seu estudo compreende tanto a evolução do indivíduo desde a fase do zigoto, ou seja, desde a gestação, no início da formação, até a velhice, que é a ontogenia, como o desenvolvimento de uma estrutura do reino animal, que daí já envolve também a filogenia. Ah, então, bora lá. Além disso, então existem também os planos anatômicos, né? Então, os planos anatômicos é o que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho. Em relação aos métodos de observação, então, tem duas formas principais, tá? Então, tem anatomia macroscópica, que é o quê? Que é a forma como conseguimos visualizar nossas estruturas a olho nu, pois reconhecemos cada parte e onde está localizada. Então, quando a gente fala de anatomia macroscópica, é tudo que aquilo que a gente pode ver, né? Então, ver as partes do corpo que a gente consegue visualizar sem a utilização de um microscópio. E já a anatomia microscópica, bom, como o próprio nome diz, então, é quando a gente vai precisar de um microscópio para visualizar determinadas partes, no caso, tecidos, células do nosso corpo, tá? Então, esses são os métodos de observação. Anatomia macroscópica, né, que é quando a gente consegue enxergar a olho nu, né? E anatomia microscópica com auxílio, né, de microscópio, tá? Ah, Em relação à divisão anatômica, então essas são as principais regiões anatômicas do nosso corpo. Então, na divisão do corpo humano, o corpo é dividido em cabeça, pescoço, tronco, que é a região do tórax, abdômen, e também em membros, que a gente divide, no caso, o corpo é dividido em membro superior e membros, né, inferiores, membros superiores e inferiores, tá? Então, bora lá localizar aqui nessa imagem cada uma dessas partes principais da divisão do corpo humano. Então, aqui letra A, cabeça, como vocês podem ver, tem aqui a região cervical, a região que envolve o crânio, o pescoço, certo? Então, aqui é a cabeça. Letra B, pescoço, bem abaixo aqui da cabeça, então a região do pescoço. Letra C, tronco. O que que é o tronco? Do tronco faz parte a região torácica, como vocês podem ver aqui na imagem, então pega a região peitoral, e a região abdominal, e também parte da pelve. Então, todas essas três porções, né, formam a região do tronco, ó. Aqui dá para ver melhor a imagem, certo? Então, a região torácica e a região abdominal, principalmente. E a pelve também, ó, parte da pelve, que é a região do quadril, certo? Então, toda essa porção aqui é denominada como tronco. E aí também, letra D, membros superiores. Por que membros? Porque eles fazem parte, né? Eles têm, fazem parte do movimento, né? Então, membros superiores estão localizados na parte superior, em relação à divisão anatômica, que a gente já vai ver, e os membros inferiores que estão localizados na porção inferior, considerando
O que é superior é o que está acima do umbigo, o que está abaixo do umbigo é inferior. Então, os membros que se situam acima da região do umbigo, né, são os membros superiores. E os membros que se localizam abaixo da linha do umbigo, por que linha do umbigo? Porque é uma das divisões anatômicas que a gente já vou explicar para vocês quais são essas divisões, certo? Então, as principais regiões anatômicas, a divisão básica do corpo humano é cabeça, pescoço, tronco e os membros, que daí se dividem em membros superiores e membros inferiores. Então, assim, aí nós temos também os planos anatômicos. Existem também os planos anatômicos. O que que são os planos anatômicos? Então, assim, pessoal, são planos imaginários que tangenciam ou seccionam, ou seja, cortam. Então, toda vez que vocês verem a palavra secção, significa também corte, né? Como se fosse uma incisão, uma separação, tá? Uma separação, enfim. Então, o que tangenciam ou separam, né? No caso, a superfície corporal. E tem o objetivo de separar o corpo em várias partes. Mas por que é importante separar o corpo em várias partes? Para a gente conseguir estudar, para a gente conseguir localizar os membros, né? Localizar o procedimento a ser feito, a ser realizado no âmbito hospitalar, clínico, tá? Então, é super importante os planos anatômicos, identificar os planos anatômicos para saber as partes, né, as partes corretas do corpo na hora do procedimento, qualquer procedimento, certo? Denominação, identificação, eu já vou explicar para vocês um pouquinho mais. Então, tentem só prestar atenção nessa imagem aqui. Nessa imagem, aparece o corpo humano sendo dividido, né? Sendo feita essa divisão dos três planos. Então, como vocês podem ver, o plano sagital, ele vai dividir o corpo em lados, né? No caso, direito e esquerdo. O plano coronal, ele vai dividir como se tivesse passado uma linha imaginária que divide o que vai para frente e o que vai para trás, ou seja, anterior e posterior. E o plano transversal é como se tivesse a linha imaginária próxima ao umbigo, como eu comentei anteriormente, que vai dividir o que é superior e inferior, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, assim, o que que é o plano sagital, ou seja, o plano mediano? Plano mediano ou plano sagital significa que essa linha imaginária, né, ela passa exatamente no meio do nosso corpo, que vai dividir, então, o nosso corpo em lado direito e lado esquerdo. Professora, mas por que que na imagem aparece o oposto, né? Por que que na imagem aparece a palavra direita escrita de um lado e a palavra esquerda escrita de outro lado, o que seria visualmente oposto? Então, assim, pessoal, seguinte, quando a gente fala de plano anatômico em relação à parte sagital, ou seja, o plano mediano, é importante vocês lembrarem da posição anatômica, que eu já vou mostrar para vocês. Então, assim, a posição anatômica é como que ela é, em que modelo ela é baseada? Com as mãos, com as palmas das mãos abertas, certo? As mãos, ou seja, os membros superiores esticados e os membros inferiores também. Então, assim, o que que é importante que vocês lembrem em relação ao plano anatômico, principalmente na visão sagital? Esse lado aqui é o meu lado direito. Com certeza, visualmente para vocês, vai aparecer como lado esquerdo e vice-versa. Esse aqui é o meu lado esquerdo, visualmente para vocês vai aparecer como lado direito. Então, a posição anatômica sempre vai ser oposta ao que a gente visualiza. Por quê? Porque quando a gente imagina a posição anatômica, é como se tivesse o paciente, o modelo, a figura anatômica, sempre é como se estivesse de frente para nós, certo? Então, visualmente, o plano sagitário é como se a pessoa estivesse de frente para nós. Então, quando a pessoa está de frente para nós, ou a parte do corpo, enfim, a região anatômica, a gente sempre vai considerar o lado oposto, visualmente, certo? Que é é a mesma consideração como se estivesse olhando para outra pessoa. Quando você está olhando para outra pessoa na sua frente, o lado seu direito vai ser o lado esquerdo da pessoa e vice-versa. O lado esquerdo da pessoa vai ser o seu lado direito. Conseguiram entender mais ou menos? Então, esse desenho tá certo, apesar da imagem
apareceu a palavrinha esquerda do lado direito e a palavra direita do lado esquerdo, porque visualmente o plano sagital sempre vai ser o lado oposto, que é a posição anatômica, certo? Então, para a gente localizar, por exemplo, exames, raio-x, o raio-x sempre vai estar do lado oposto. No caso, o lado oposto ao nosso. Então, a gente nunca vai colocar na visualização de um raio-x o lado direito do paciente no nosso lado direito. Não, é o oposto, porque é o plano sagital, anatomicamente, posição anatômica. Certo? Então, posição anatômica sempre vai ser o lado oposto, porque é como se a gente estivesse olhando para outra pessoa de frente, tá? Então, por isso que tá ali escrito as palavrinhas aqui, como dá a impressão, né? Enfim, que seria o lado inverso, mas tá certo, tá? Plano sagital é isso mesmo. Lá que vai dividir o corpo, então, em lado direito e lado esquerdo. Lembrando que sempre o lado direito e esquerdo vai estar oposto ao que é visualmente para nós. Aí também, além da divisão sagital, que é a direita e esquerda, então também tem o plano coronal, ou seja, a divisão coronal. Então, o que que é essa divisão coronal? Divisão coronal é como se tivesse uma linha imaginária que divide o corpo em, bem exatamente no meio, na divisão na parte lateral do corpo, né? Então, é como se pegasse uma divisão e dividisse o corpo no meio, só que no sentido de frente e de trás, né? Então, aqui tem um modelinho da imagem. Então, é como se esse plano cortasse em meio da pessoa ali, para dividir a parte da frente e a parte da trás. Então, tudo que é na frente, ou seja, a cabeça, a região aqui do peitoral, a região anterior das coxas, né? Então, a gente denominado como plano anterior. E a parte de trás, né? Então, posterior. Então, o plano coronal, ou também denominado como plano frontal, para não ficar confuso para vocês, entendam que, assim, plano é divisão, certo? Ou um corte. Então, o corte frontal, o corte coronal, né? Mas é importante lembrar, sim, essa denominação, que é frontal ou coronal, que é a mesma coisa, a mesma posição anatômica, que é colocada como plano, né? Ou seja, a posição anatômica coronal, tá? Divisão, que proporciona, então, essa divisão em anterior e posterior. Então, anterior para frente e posterior para trás, tá? E aqui, pessoal, aí tem o plano horizontal, que é quando o corpo é dividido a partir da linha do umbigo em superior e inferior. Então, por isso que, por exemplo, aqui tem os braços, certo? Que, teoricamente, são denominados como membros superiores, certo? E aqui, as pernas, que teoricamente são denominados como membros inferiores, ok? Membros superiores são os braços, membros inferiores são as pernas. Então, por que superiores e por que inferiores? Porque tem o plano horizontal, que é o que divide, certo? Membros superiores, membros inferiores. Então, por exemplo, o paciente foi hospitalizado, vai realizar a cirurgia de membro superior direito, né? Então, aqui daí já envolve a denominação do plano horizontal e a parte lateral, dos lados, né? Então, membro superior direito, membro superior esquerdo. Por que eu estou apontando aqui? Professor, por que você está colocando a flechinha ali do outro lado, se do braço esquerdo, se é o membro direito que você está falando? Porque sempre vai ser a visão oposta, né? Então, por exemplo, esse modelo aqui, para nós, visualmente, seria aqui o lado direito e aqui o lado esquerdo. Mas, pelo plano anatômico, este é o membro superior direito do paciente e esse é o membro superior esquerdo. Membro inferior esquerdo, membro inferior direito. Lembrem, sempre é o lado oposto, tá? Sempre o lado oposto para nós. Bora lá, então. Após conhecermos os planos e as posições anatômicas, precisamos indicar uma referência de um ponto ao outro, de mesmo membro ou de vários membros. Por exemplo, proximal. O que significa proximal? Significa que está mais próximo do corpo.
ou seja, mais próximo da região central, do eixo. Tá? O que que é o eixo? Coluna. Nossa coluna é nosso eixo. Nosso eixo principal é a coluna e o tronco, tá? Então, todas as partes que estão mais próximas do tronco e da coluna, né, tronco e coluna, são denominadas como regiões proximais. E as regiões que estão mais distantes do tronco, que é toda essa região aqui, então são denominadas regiões distais. Por exemplo, os meus dedos das mãos, os dedos das minhas mãos estão muito mais distais do que proximais. Já os meus ombros são mais distais, mais proximais, me desculpa, os meus ombros são mais proximais do que distais, porque eles estão mais próximos, né? Muito mais próximos da região do tronco. Então, os ombros são muito mais proximais do que distais. Já os dedos das mãos são muito mais distais do que proximais, certo?